Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Imóvel desaba no Rio de Janeiro e bombeiros retiram 4 pessoas dos escombros. São Paulo anuncia que pode dispensar o uso de máscaras em até 20 dias. E os gols do Campeonato Brasileiro. O Flamengo bate o Corinthians nos acréscimos no Maracanã. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app. Uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas num desabamento agora à noite na zona norte do Rio de Janeiro. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes pra gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Pois é, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, 4 pessoas estavam dentro do imóvel de 4 andares quando toda a estrutura foi abaixo. Todas são da mesma família. Esse desabamento aconteceu na comunidade do Salgueiro, que fica no bairro da Tijuca. Foram os próprios vizinhos que iniciaram o socorro e bombeiros de 2 quartéis da região foram acionados para o resgate. Com a ajuda de drones e também de cães farejadores, eles conseguiram resgatar 3 sobreviventes. São 2 mulheres e uma criança de 4 anos. Mas uma 4ª vítima, um homem, foi localizada sob os escombros, já sem vida. Nesse momento, os bombeiros seguem as buscas para tentar saber se há outras vítimas no local. Salsi. Que desespero, hein, Pedro? Obrigada pelas informações. Nos Estados Unidos, uma nova investigação afirmou que o desabamento do prédio que matou 98 pessoas na Flórida foi causado por uma obra ao lado. Segundo autoridades, a construção danificou a estrutura e provocou a queda do prédio vizinho. O edifício de 12 andares desabou em junho, na região de Miami. Aqui no Brasil, São Paulo pode abandonar o uso obrigatório de máscaras em até 20 dias. Quem traz as informações para a gente é Giovana Rizardo. Giovana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Isso vai depender da evolução dos indicadores da Covid aqui no estado. Os especialistas do comitê que analisam os números da pandemia disseram nesta quarta-feira que, se tudo acontecer como o previsto, o uso de máscaras vai ser dispensado entre 10 e 15 dias. Ou seja, pode ser que isso aconteça ainda no mês de novembro. E quais são os critérios para isso? Avanço da vacinação, a queda da transmissão da doença e a redução de casos graves e também de mortes. Um dado dessa equação, Salsi, é que mais da metade dos hospitais estaduais de São Paulo não tem nenhum paciente com a Covid. Mas os especialistas ainda recomendam cautela sobre esse assunto, Salsi. Fundamental, é isso. Obrigada pelas informações, Giovana. Olha só essa história. Um homem foi preso em flagrante em Belo Horizonte, suspeito de falsificar cachaça. Virgínia Nalon, boa noite para você. O que ele usava, para fabricar bebida? Oi, Salso, boa noite para você. Você não vai acreditar, ele usava etanol para produção irregular. Esse esquema foi descoberto depois que denúncias chegaram ao IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. O suspeito guardava em um galpão de contagem 60 mil litros de etanol que seriam transformados em 120 mil litros de cachaça. Segundo as autoridades, eram usados produtos como essência de baunilha, serragem e adoçante industrial para modificar o gosto do álcool combustível. O resultado é uma combinação que pode levar à morte. A polícia agora quer saber há quanto tempo essa bebida era vendida e quem eram esses compradores. Salsi. Inacreditável, hein, Virgínia? Obrigada pelas informações. O Senado aprovou o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crimes contra a Mulher. Vamos a Brasília conversar com o Matheus Escavazini sobre este assunto. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. O objetivo é reunir informações para desenvolver políticas públicas. O cadastro vai unificar dados sobre crimes de feminicídio, estupro, violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo o texto, o banco de dados vai ser mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e terá informações pessoais, como o CPF, características físicas, fotografias e endereços de todos os condenados que já tenham o crime transitado em julgado quando não há chance de recurso. Somente agentes públicos terão acesso a esses dados. Agora o texto vai ser analisado na Câmara dos Deputados. Salsi. Tá certo, Matheus. Daqui a pouco conversamos novamente. Pernambuco ampliou a faixa etária para receber a dose de reforço da vacina contra a Covid. A Priscila Assis tem os detalhes pra gente. Oi, Priscila.
Boa noite, Salsi. A partir de agora, a população entre 18 e 54 anos já vai poder tomar a dose de reforço, 5 meses depois da segunda dose. Os trabalhadores da saúde e pessoas acima dos 55 anos têm direito à terceira dose 4 meses depois da segunda dose. Outra novidade é que, a partir de agora, as pessoas que receberam o imunizante da Janssen precisam tomar uma segunda dose. São 173 mil pernambucanos que terão que se vacinar novamente 28 dias após a dose que era única. Em todo o estado, 600 mil pessoas estão com a segunda dose atrasada. O governo de Pernambuco irá realizar um mutirão entre os dias 20 e 26 de novembro para tentar diminuir a fila dos atrasados. Salsi. Obrigada, Priscila. Seguimos neste assunto porque em Santa Catarina a aplicação da dose de reforço para todos os adultos vai começar neste sábado. A Anne Beckhauser explica pra gente como vai funcionar. Oi, Anne. Boa noite, Salsi. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que não haverá um calendário de imunização. Quem tiver recebido a segunda dose há 5 meses já pode tomar o reforço. Seguindo esse critério, a pessoa deve consultar o comprovante de vacinação. Quem foi imunizado com a Coronavac, por exemplo, poderá ter acesso à terceira dose antes de alguém da mesma idade que foi vacinado com a AstraZeneca. A dose de reforço, preferencialmente, deve ser a da Pfizer. E Santa Catarina também se prepara para dispensar o uso da máscara ao ar livre. Essa medida deve valer para todos os municípios que alcançarem ao menos 65% da população vacinada com as 2 doses. Porém, ainda depende de uma autorização do Ministério da Saúde. Salsi. Obrigada, Anne, pelas informações. O Ministério Público do Ceará ajuizou uma ação em que acusa o prefeito da cidade de Aracati de promover aglomeração durante um evento. O repórter Elmar Lima tem os detalhes deste caso pra gente. Oi, Elmar, boa noite. Olá, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. A ação civil pública contra o prefeito Bismarck Maia foi protocolada nesta quarta-feira. O Ministério Público pede condenação por danos morais coletivos. Segundo o MP, a aglomeração aconteceu em shows musicais realizados no Festival de Gastronomia e Cultura da cidade entre os dias 12 e 14 deste mês. A ação também pede que o prefeito de Aracati pague multa no valor de R$500 mil e que deixe de realizar eventos sociais com o descumprimento das normas sanitárias, sob pena de nova multa no mesmo valor. Em nota, a Prefeitura de Aracati disse que o evento foi realizado seguindo todas as medidas sanitárias e que, para entrar no local, era preciso comprovar a vacinação completa ou apresentar teste negativo contra a Covid-19, feito no máximo com 24 horas de antecedência. Salsi. Obrigada, Elmar. O presidente do STF, Luiz Fux, recebeu agora à noite o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar do orçamento secreto. Voltamos com o Matheus Escavazini, em Brasília. Matheus. Salsi, a reunião durou 40 minutos. Rodrigo Pacheco falou que a conversa foi para buscar um consenso em relação ao orçamento público, que é a favor de dar mais transparência para a distribuição dos recursos. Ele destacou a importância do entendimento entre os poderes e disse que ainda estão disponíveis cerca de 7 bilhões de reais para emendas. Na semana passada, o plenário do Supremo confirmou uma decisão da ministra Rosa Weber que suspendeu os repasses feitos pelo Poder Executivo para parlamentares. Segundo o presidente do Senado, é necessário um entendimento porque os valores podem fazer falta para a população. Vamos ouvir. O país precisa retomar o crescimento, precisa de políticas públicas e para isso nós precisamos destravar o orçamento. É essa a razão de ser dessa minha busca de diálogo com o Supremo e apresentar um modelo mais inovador, o mais transparente possível, com um projeto de resolução que também é uma proposta das duas casas. Continuamos em Brasília com o Matheus, porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui os caminhoneiros como microempreendedores individuais. Matheus, explica pra gente, por favor.
Salsi, essa proposta chamada de MEI caminhoneiro muda a forma de tributação sobre a categoria. Os motoristas que aderirem ao novo modelo vão ter a possibilidade de pagar tributos de forma reduzida, além de acesso a financiamentos, nota fiscal e benefícios de previdência. A categoria também vai ter um limite diferente. Atualmente, o limite de faturamento do MEI é de R$ 81 mil anuais. Para os caminhoneiros, esse valor sobe para R$ 251 mil por ano. A proposta também altera a composição do Comitê Gestor do Simples Nacional para aumentar a representatividade do segmento de micro e pequenas empresas. Como foi alterada, a matéria volta para o Senado. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. Uma boa noite para você. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar avançou 0,46% nesta quarta-feira, cotado a R$ 5,52. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou queda de 1,39%, fechando acima dos 102 mil pontos. Os Estados Unidos projetam mais de 100 mil mortes por overdose de drogas neste ano, o que vai acontecer pela primeira vez na história. Mais detalhes desta projeção com a correspondente Evelyn Bastos. Oi, Evelyn, uma boa noite para você. Olá, Salsi. O número representa um aumento de 28,6% em relação ao ano passado, quando o país registrou 78 mil óbitos. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, a maioria das vítimas é consumidora de opioides sintéticos, em especial fentanil, substância 80 vezes mais potente que a morfina. Os dados também apontam que cerca de 70% das mortes são de homens com idades entre 25 e 54 anos. Especialistas acreditam que o recorde de overdoses se deve ao aumento do acesso ilegal aos opioides e à pandemia, que deixou muitos usuários isolados e sem assistência. Salsi. Uma projeção assustadora. Obrigada, Evelyn, pelas informações. O Unicef divulgou nesta quarta-feira uma pesquisa mundial que aponta que adolescentes e jovens brasileiros são mais otimistas que os adultos em relação ao futuro. No tabuleiro das gerações, na comparação entre jovens e adultos da atualidade, quem tem mais esperança no futuro? Os mais experientes ou quem está apenas começando? Eu acho que eles, eu diria, são bem mais desencanados do que nós, né? Pelo mundo afora, o otimismo com o futuro, a sensação de esperança, parece estar mesmo do lado dos mais jovens, apesar do cenário complexo e desafiador criado pela pandemia. A pesquisa inédita, feita em várias regiões do planeta, revela que entre aqueles que acreditam que o mundo está se tornando um lugar melhor, 57% são jovens e 39% adultos. O levantamento feito pelo Unicef, em parceria com o Instituto de Pesquisa, é resultado de mais de 20 mil entrevistas com adolescentes e jovens a partir de 14 anos e adultos com mais de 40. A coleta foi feita durante a pandemia, entre fevereiro e junho desse ano, em 21 países do mundo, incluindo o Brasil. No Brasil, os jovens também têm mais esperança que os adultos, mas o país aparece quase na lanterna do ranking mundial quando o assunto é otimismo, perdendo apenas para Mali, um país da África Ocidental. Os jovens têm uma preocupação com o futuro, não são tão otimistas em relação ao futuro, mas querem participar, querem produzir as mudanças para que esse futuro seja melhor. Uma geração que quer mais voz e vez na construção de uma sociedade melhor. Que a gente quer e a gente tem voz, né? Se vamos por assim, vamos potencializar isso. É isso. Agora nós vamos voltar ao Rio de Janeiro, onde um homem morreu e 3 pessoas ficaram feridas no desabamento de um imóvel de 4 andares na zona norte do Rio. O Pedro Paulo Filho tem informações pra gente. Pedro, a gente já sabe alguma coisa sobre os sobreviventes? Já sim, Salsi, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 2 vítimas foram encaminhadas para um hospital na zona norte da cidade e tem quadro de saúde considerado estável. Já a 3ª vítima foi levada para um hospital no centro da cidade e deve passar por cirurgia. De acordo com a Defesa Civil, essa construção tinha menos de 1 ano. Os técnicos já descartaram riscos para as casas vizinhas. Outras 4 pessoas moravam nesse imóvel, mas não estavam
na hora do desabamento. Salce. Tá certo, Pedro, obrigada. Mais detalhes ao longo da nossa programação. E agora o futebol no Campeonato Brasileiro. América de Minas e Atlético Goianiense empataram em 0-0. O Cuiabá derrotou o Inter por 1-0 e o Juventude passou pelo Fluminense também por 1-0. Nos outros jogos, vitórias de Flamengo, Santos, Ceará e São Paulo. Veja os gols. Clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. Gabriel Sara fez jogada individual pela direita e chutou no cantinho de Everton para fazer 1-0 São Paulo. No segundo tempo, Patrick de Paula se atrapalhou com a bola. Luciano pegou a sobra e bateu sem chances. Palmeiras 0, São Paulo 2. No Maracanã, o Flamengo venceu o Corinthians com 1 gol nos acréscimos do segundo tempo. Rodinei cruzou da direita e Bruno Henrique deslocou Cássio. Flamengo 1, Corinthians 0. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu a Chapecoense e saiu na frente com o Marinho cobrando pênalti. No segundo tempo, Gabriel Pirani cruzou e Marcos Guilherme fechou o placar. Santos 2, Chapecoense 0. Clássico cearense na Arena Castelão. A zaga do Fortaleza saiu jogando errado. Lima roubou a bola de Ederson e bateu sem chances para o goleiro Marcelo Boeck. 1-0 Ceará. Fernando Sobral puxou o contra-ataque, tocou para Mendonça, que deixou Vina livre para fazer o segundo do Ceará. E tinha mais. No segundo tempo, Vina chutou no canto e marcou o terceiro do Ceará. E Johnny Gonzalez recebeu o passe na área para fechar o placar. Fortaleza 0, Ceará 4. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.